Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fati, criadora do Espanhol com a Fátima. Bom, gente, primeiramente eu queria quebrar uma barreira muito importante, que é aquele famoso pensamento que o inglês é suficiente para a gente ter experiências únicas na vida ou conquistar empregos nos nossos sonhos. Isso de fato é verdade, a gente precisa muito do inglês para ter um diferencial no nosso currículo e também por outras oportunidades de trabalho ou a nível pessoal também. Mas deixa eu te falar uma coisa, o espanhol hoje em dia é uma necessidade de um grande diferencial. Por que eu falo isso? Porque não são muitas pessoas que sabem espanhol. Hoje eu vou te dar 5 motivos para você aprender espanhol e para que você veja a importância que isso tem no mercado de trabalho. Bom, gente, primeiramente, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, com 427 milhões de pessoas que falam espanhol, ou seja, que são mais de 20 países que falam espanhol. O que isso significa, gente? O espanhol está perdendo apenas na lista com o mandarim, que é o primeiro idioma mais falado no mundo, e o inglês, né, que a gente pensava que era suficiente, é terceiro na lista com 339 milhões de pessoas que falam inglês. Então, hoje eu vou falar muito de conexões. O que isso significa? Que se temos 427 milhões de pessoas que falam espanhol no mundo, imagina quantas oportunidades de trabalho você pode ter. E olhando só na América do Sul, gente, majoritariamente nós falamos espanhol. Então, o que isso significa quando a gente fala de conexões, né? É que todos os países vizinhos do Brasil, eles falam espanhol. Qualquer oportunidade mínima que a gente tenha em algum país vizinho, a gente precisa do espanhol. E até mesmo a gente não saindo do Brasil. Tem muitas empresas hoje em dia que não são brasileiras e que geralmente são internacionais ou da América Latina. Você precisa do espanhol. E uma coisa importante que eu falei no começo é que é um idioma que hoje em dia é uma necessidade. Por quê? Porque isso que eu falei, o pensamento que você acha que o inglês, né, é uma prioridade ou é muito semelhante ao português, então não preciso estudar direito, muitas vezes isso acaba com uma oportunidade de trabalho, porque você vai numa entrevista de emprego e, por exemplo, gente, tem muitas palavras do espanhol que são o oposto em português. E vou te colocar um exemplo. Você pode ir uma entrevista de trabalho e eles te perguntam seu nome e seu sobrenome. E, por exemplo, sobrenome em espanhol é apellido. É muito parecido com apelido, só que são coisas diferentes. Você pode passar uma vergonha muito grande numa entrevista de trabalho só porque você ainda não teve a decisão de começar a estudar espanhol. E geralmente quem fala isso não consegue dominar o idioma em nenhuma situação da vida, desde no seu âmbito profissional até no seu âmbito pessoal, porque se hoje em dia você vai morar em um outro país porque você teve uma proposta de trabalho, uma promoção de trabalho, perfeito, você precisa espanhol para trabalhar. Mas olha só, você vai morar nesse país. Então, você precisa também saber de situações do dia a dia para você se comunicar com as pessoas. Então, você tem um motivo muito, muito importante que é o segundo idioma mais falado no mundo. Então, gente, hoje eu quis trazer números para você entender a importância real que isso tem no seu currículo. Então, é uma necessidade porque ninguém aprende espanhol direito e hoje em dia é uma grande oportunidade porque sem sair do Brasil você pode ter uma oportunidade de trabalho dentro do Brasil ou fora. Então, uma coisa para você pensar muito sobre a decisão de você aprender espanhol. Eu gosto de falar isso para todos os meus alunos, que é o seguinte, a gente constrói o nosso futuro com as atitudes que a gente tem agora no presente. Então, Fátima, mas eu não preciso espanhol, porque o que eu faço hoje em dia, eu não preciso realmente do espanhol. Perfeito! Amanhã, a empresa que você trabalha, naquela empresa que você tem um lugar, eles podem ter uma promoção, uma oportunidade de trabalho para você. E, infelizmente, você não vai ser uma das pessoas escolhidas porque você não tem um idioma. Então, hoje pode ser que você não precise, mas amanhã isso pode mudar a tua vida. É importante que você saiba que a gente não precisa estudar coisas, porque eu preciso no momento, preciso agora. Não, isso pode mudar a tua vida no futuro, isso pode mudar a tua vida para o resto da vida. Tudo que a gente constrói agora, isso vai determinar o nosso futuro, então faça acontecer. Se você é ciente dos fatores que podem mudar o seu futuro e que pode ser um diferencial no seu currículo,
Trabalha nisso e trabalha muito para você se preparar, se capacitar para oportunidades melhores. Segundo ponto para você aprender espanhol: ajuda na conquista de emprego. É o seguinte, que a gente tem liberdade de escolha. O que isso significa? Que geralmente a gente se inscreve em vagas de trabalho que a gente tem aqueles requisitos para se inscrever nessa vaga de trabalho. Se você tem idiomas, você não precisa escolher o que você se adapta nessa vaga de emprego. Você conquista a vaga que você quer, a vaga dos seus sonhos. Eu sei que eu me destaco pelos conhecimentos que eu tenho. Eu conquisto a vaga que eu quero. Eu vou fazer o possível para ter aquela vaga de trabalho porque eu sei quais são os meus diferenciais, que são os idiomas e todo o meu conhecimento, né? Estudos, enfim, que eu tenho para conquistar essa vaga de trabalho. Vocês são cientes que hoje em dia ter idiomas pode ser um diferencial para você escolher entre duas pessoas. Ah, mas ele estudou a mesma coisa que eu estudei, ele se formou do mesmo jeito que eu me formei, ele tem esse conhecimento, mas eu tenho espanhol. E eu tenho inglês também. Então, gente, pronto, é com ela. Pode ser que isso seja um diferencial para você. Pode ser que eles vão te escolher porque você tem mais conhecimento. E eu vou te falar outra coisa também, que eu adoro falar isso, mas idiomas, gente, conhecimento, dinheiro que a gente investe em conhecimento é uma das poucas coisas na nossa vida que ninguém pode tirar de nós. Isso, o conhecimento fica aqui com a gente. Então, aproveite o seu tempo, aproveite a oportunidade que você... Vou repetir isso porque é muito importante, que você tem de mudar o seu futuro agora no seu presente. Aproveite e faça acontecer. Eu quero compartilhar uma história curta com vocês, que é a seguinte: eu estudei para ser aeromoça. Então, no momento que eu conheci meu namorado, eu falei... Eu vou morar no Brasil e eu vou arrasar, eu vou conseguir emprego de aeromoça. Gente, eu não sabia falar português. Eu não falava nem bom dia em português. Imagina o que aconteceu. Eu não consegui emprego de aeromoça. Por quê? Porque eu precisava do português. Eu lembro que eu fiquei muito triste no momento. Depois as coisas acontecem por algum motivo, né? Hoje em dia eu tenho os idiomas, mas não quero me dedicar a isso. Mas só para vocês entenderem a importância que isso significa. Eu tinha tudo, eu tinha estudado, eu fiz a preparação, eu viajei, eu tinha experiência no Uruguai, porque eu fiz a minha preparatória nessa área. Mas, gente, eu não tinha o português. Então, eu não conseguia emprego. Eu tinha contatos de pessoas que trabalhavam em aerolíneas. E elas falavam assim: Fati, você dá super com perfil, mas você não fala português. Mesmo que eu moro aqui no Brasil e que é importante, né? Obviamente, falar português. Mas eu poderia ter conquistado esse emprego e eu não conquistei por conta do português. Bom, terceiro ponto para você aprender espanhol é que favorece o networking em outros países. Todo mundo sabe que o networking, a rede de relacionamento de cooperação mútua, que se forma com outras pessoas, é o grande pulo do gato. Gente, em qualquer carreira. São os contatos cultivados através dessa rede que pode render boas oportunidades de emprego, negócios e parcerias até. O espanhol permite que alguém construa uma boa rede com profissionais na América do Sul. O que isso significa, gente? Que muito além, né, do trabalho, você vai viver uma experiência única, você vai conhecer profissionais na sua área e esse conhecimento, esse contato que você tem com aquele profissional, isso vai te enriquecer muito na tua carreira. O tanto que você pode aprender só numa conversa com essa pessoa. Você pode desde ir num congresso na Espanha até em alguma reunião em alguns dos países vizinhos. E voltando para isso que eu falei no começo de conexões, gente, o conhecimento, né, o acesso que você tem a essa pessoa, isso pode impactar na tua carreira. Então, você tem mais outro motivo para você estudar espanhol. Quarto ponto para você estudar espanhol: amplia fontes de conhecimento. Isso um pouquinho que eu já falei anteriormente, que hoje em dia tem sites em espanhol, hoje em dia tem livros em espanhol, a capacidade, a liberdade que a gente tem para traduzir tudo aquilo. Então, com isso, a gente teria mais recursos para nos capacitar e ser ainda melhor na nossa área. Então, você teria uma vantagem muito grande para você se destacar. Porque você tem acesso a conhecimento que não todas as pessoas têm, só você, porque você sabe espanhol. Então, gente, mais outro motivo para você estudar espanhol. E o último ponto, gente, é que estudar espanhol é acessível. Hoje em dia é uma das línguas que não é muito cara, porque a gente sabe, né, que tem outros idiomas
que são um pouquinho mais caros e que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de fazer isso possível, através de parcelamento, de pagamento com boleto, pagamento com 2 cartões. Em comparação com outros idiomas, estudar espanhol é muito acessível. Mais um motivo para você estudar espanhol. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, mas também espero que vocês sejam cientes, que vocês tenham a capacidade de mudar o seu futuro, de escolher as suas oportunidades, de conquistar o trabalho dos seus sonhos. Gente, foi um prazer. Até o próximo. Tchau, tchau!